Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que chegamos aqui mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos constantemente a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial pela dádiva da vida, este patrimônio maior que nós temos à nossa disposição para administrarmos, que nós conhecemos com o nome de vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós conhecemos em suas biografias ou em seus evangelhos. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória, estes abnegados trabalhadores, mensageiros do Cristo, que constantemente têm essa disposição firme em nos auxiliar. E como nós sabemos, é preciso que façamos também esforços, conforme Jesus nos orienta há 2000 anos, para que possamos nos fazer merecedores deste amparo, desta assistência, desta proteção, destas boas intuições. Então é preciso que realizemos também aquilo que nos compete, as tarefas que são de responsabilidade nossa, porque nós sabemos que este trabalho é um trabalho de parceria. Nós aqui no plano físico e eles no plano espiritual. Precisamos trabalhar juntos. Nós precisamos deles e eles precisam de nós, porque nós aqui no plano material somos a extensão dos braços do plano espiritual aqui na Terra. Então que possamos constantemente nos qualificarmos conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6º, no item 5, onde o Espírito de Verdade nos chama a atenção para aquela necessidade de instruirmos-nos constantemente e também aprendermos a amar. Agradecemos a todos vocês, estas dezenas de companheiros e companheiras que estão conosco neste momento, aqui nesta página virtual. Agradecemos pela perseverança de todos vocês em constantemente estarem aqui conosco para juntos refletirmos acerca do Evangelho de Jesus e que possamos nos esforçar um tanto mais para levarmos estes ensinamentos para a prática no nosso dia a dia, nas menores atitudes nossas, no cotidiano. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos juntos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel e Chico Xavier, o capítulo de número 15. Então o capítulo de número 15 tem como título No Roteiro da Fé. Então hoje as nossas reflexões com Emmanuel é no roteiro da fé. Como está o roteiro da nossa fé? Mas antes de chegarmos aqui nas palavras de Emmanuel, abriremos mais uma vez aquele parêntese costumeiro nesse início de reflexões para fazermos também aquela nossa leitura costumeira do livro Pai, Perdoa-lhes, o capítulo de número 13, que tem como título Aguça os Sentidos. Então aqui o Espírito Irmão José, através da mediunidade de Carlos Bacelli, nos chama a atenção para aquela necessidade de aguçarmos constantemente os nossos sentidos. E Jesus nos falou sobre isto. Jesus nos chamou a atenção para aquela necessidade de abrirmos os nossos olhos, de abrirmos os nossos ouvidos espirituais, ampliarmos os nossos sentidos. Veja quem tem olhos para ver,
ouça quem tem ouvidos para ouvir. Então, neste aguçar os sentidos, o Espírito Irmão José nos diz o seguinte: quando Deus necessita falar mais diretamente contigo, ele pode fazê-lo pela boca de quem talvez consideres menos habilitado a isso. Então aqui, irmão José nos chama a atenção que quando Deus precisa falar conosco, ele usa o instrumento ou os instrumentos que ele tem através dos seus mensageiros, aqueles instrumentos ou o instrumento que ele tem à disposição. Talvez não seja aquele instrumento, conforme ele diz aqui, aquele instrumento mais qualificado, aquele instrumento mais habilitado, mas talvez naquele momento é o instrumento mais obediente, é o instrumento mais dócil nas mãos da espiritualidade superior para que possam transmitir o recado, para que Deus possa falar conosco. Então é isto que irmão José nos diz e acrescenta: portanto, sobre a terra, em todos os idiomas, não faltam intérpretes à palavra divina, mas sim ouvidos dispostos a escutá-la e, sobretudo, a entendê-la. Então aqui ele nos alerta que sobre a terra, em qualquer ponto da terra, em qualquer idioma que se fale na face da terra, não faltam intérpretes. Em todos os idiomas tem constantemente intérpretes à disposição e com disposição para trazer a palavra divina. Mas aí ele nos lembra que, via de regra, o que faltam são ouvidos dispostos e preparados para escutar essas palavras e, sobretudo, entendê-las e também praticá-las. Mas aqui ele fala escutá-las e entendê-las. E aí ele acrescenta que pelos lábios de uma simples criança pode chegar-te o recado que, desde muito, anseias por receber do mais alto, traçando-te novos rumos. Então aqui ele nos fala que até pelos lábios de uma criança, como se diz no linguajar popular, de um inocente, então vem o recado do plano espiritual de acordo com a necessidade do momento. E aí ele diz ainda que no diálogo que travas com anônimo pedinte na via pública, podes registrar a orientação que, de maneira inesperada, o Senhor te endereça através de quem mal sabe verbalizar o que pensa. Então aqui ele fala que até na via pública, ali conversando com um pedinte, às vezes uma pessoa que não tem uma qualificação, um preparo, igual ele diz aqui, até mesmo para verbalizar o que pensa, pode vir o recado, pode vir a orientação de que estejamos necessitando. E aí ele acrescenta ainda: não te tornes voluntariamente surdo. Então, aqui ele nos chama a atenção, nos dá um puxão de orelha, que não nos tornemos voluntariamente, ou seja, por nossa escolha, não nos tornemos surdo à voz que jamais se cala, mormente, nos instantes em que ouvi-la se te faça mais necessário. Então, naqueles momentos em que mais se faz necessário ouvirmos a voz ou as vozes do plano superior, é momento que nós precisamos mais aguçar os nossos sentidos conforme nos orienta e nos chama a atenção irmão José. É preciso que preparemos e qualifiquemos constantemente através das boas sintonias, através das boas vibrações, através do equilíbrio, conforme Jesus nos orienta, através da vigilância constante, nós estarmos sempre prontos, sempre preparados, com olhos, com ouvidos, para enxergar e ouvir estas orientações do plano superior. E ele encerra dizendo: aguça os sentidos, sê humilde e escutarás a Deus. Então aqui ele nos diz que é preciso aguçar os sentidos, é preciso ser humilde.
porque assim nós escutaremos a Deus, inclusive na despretensiosa nota de uma canção ou no verso de um poema que alguém declama ao passares. Então nós precisamos estar atentos a tudo, porque conforme ele diz aqui, até no verso de um poema que ouvimos alguém declamar quando estamos passando na via pública, pode ser que naquele verso de poema esteja ali o recado que nós precisamos ouvir. Então aqui fechamos este parêntese nestas belíssimas reflexões de irmão José sobre essa necessidade de aguçarmos os nossos sentidos para chegarmos nas palavras de Emmanuel. No capítulo de número 15 do livro Palavras de Vida Eterna, onde ele nos diz sobre o roteiro da fé. No roteiro da fé, quando Emmanuel nos traz reflexões acerca das palavras de Jesus anotadas por Lucas, no capítulo 9, versículo 23, e Jesus nos disse o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então aqui Jesus nos fala, nos chama a atenção e nos faz também um convite. Se você quiser vir atrás de mim, se você quiser vir após mim, negue a si mesmo, ou seja, negue as coisas do mundo, não se apegue às coisas do mundo, tome cada dia a tua cruz e siga-me. Então este versículo belíssimo de Jesus é o que Emmanuel usa em suas reflexões aqui neste capítulo 15. E Emmanuel começa nos dizendo: o aviso do Senhor é indiscutível, é insofismável, é muito claro. Então, o aviso do Senhor, quando ele disse que quem quiser ir após ele, é preciso que neguemos a nós mesmos, não nos apeguemos às coisas aqui deste mundo e peguemos cada dia a nossa cruz e sigamos as suas pegadas. E aí ele diz ainda, Emmanuel: siga-me, diz o mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé nas escolas do cristianismo por não lhe acatarem o conselho. E aqui Emmanuel nos fala do nosso comportamento, quando, na maioria das vezes, a maioria de nós ainda, infelizmente, pegamos como exemplo o padre da igreja, o pastor da igreja, ou médium espírita, ou pregador espírita, ou o semeador em qualquer seara do bem. Nós pegamos ele como exemplo e queremos segui-lo, mas não estamos seguindo Jesus, que há uma diferença, como iremos ver agora, há uma diferença muito grande, uma diferença que não tem nem comparação, seguirmos Jesus e seguirmos um cristão, seguirmos o Cristo ou seguirmos um cristão. Estamos nos esforçando para verdadeiramente seguirmos o Cristo ou seguirmos um cristão aqui na terra. Então aí Emmanuel acrescenta dizendo o seguinte, que neste comportamento nosso, que lamentamos fracassos e desilusões em matéria de fé, nós buscamos Jesus, fazendo a idolatria em derredor de seus intermediários humanos. Então aqui ele fala que nós idolatramos intermediários humanos no campo da fé, nas igrejas, nos templos, nos centros espíritas. E como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo junto à sede das almas. Então todas as almas têm sede do Cristo. Nós não podemos substituir o Cristo por seus intermediários. Tem uma diferença muito grande, não tem como nem fazer uma comparação. As criaturas
seguirem aqueles intermediários, como nós nos encontramos aqui neste momento, e tem esse termo, seguir o fulano de tal na página tal do Facebook, do Instagram e assim sucessivamente, no YouTube. Ou seja, nós estamos seguindo realmente o Cristo, aquele Cristo que está sendo falado, sobre o qual está sendo falado e demonstrado, que está sendo usado como reflexões na forma de ensinamentos, ou estamos seguindo aquele intermediário? Não podemos de forma alguma seguirmos o intermediário e idolatrarmos o intermediário, porque como veremos na sequência, como Emmanuel nos fala, em muitas situações, ou na maioria das vezes, nós nos desiludimos. E aí ele acrescenta o seguinte, que aqui é o padre católico, caridoso e sincero, contudo, incapaz de oferecer a santidade perfeita. Então aqui ele fala do padre, o padre caridoso e sincero, mas só que ele ainda não é perfeito, ele ainda comete falhas, ele ainda comete equívocos. Então é por isso que ele fala que ele não pode oferecer a santidade perfeita. Então não podemos idolatrar o padre, não podemos seguir o padre desta forma como nós, os cristãos, ainda usamos como idolatria, seguir aquele fulano de tal. Não, nós temos que seguir o Cristo, conforme ele nos pede, nos orienta, nessas anotações de Lucas, no versículo 23 do capítulo 9. E aí ele diz, ali é o pastor da igreja reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes. Então, por mais qualificado, por mais preparado que seja o padre, que seja o pastor, ainda não tem todo aquele patrimônio de todas as virtudes. E aí ele acrescenta, acolá é o médium espírita, abnegado e diligente, todavia distante da própria sublimação. Então aqui ele dá o exemplo do padre, do pastor, do médium espírita, mas todos ainda seres humanos passíveis de erros. E aí quando nós os idolatramos e eles falham, nós desiludimos e, digamos assim, perdemos a nossa fé ou desviamos. E aí ele diz, mais além surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno. Então aqui ele dá esses 4 exemplos e acrescenta, e quase sempre aqueles que os acompanham na suposição de buscarem o Cristo ante os mínimos erros a que se arrojam por força da invigilância ou inexperiência, retiram-se apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. Então aqui prestemos atenção neste parágrafo onde ele diz que quase todos que os acompanham na suposição de buscarem o Cristo, ante os mínimos erros destas criaturas, do pastor, do padre, do médium, do doutrinador, do semeador, do comentarista do evangelho, todas as vezes que estas criaturas se equivocam, os mínimos equívocos, conforme ele fala aqui, os mínimos erros, essas pessoas que os idolatravam, elas vão se retirar apressadas do serviço espiritual, alegando desapontamento, desilusão e amargura, porque estavam seguindo a pessoa errada, não estavam seguindo o Cristo, mas sim seguindo os seus intermediários humanos. Nós precisamos seguir o Cristo. Os intermediários humanos são apenas estes semeadores ainda com tantos defeitos que carregamos ao longo dos milênios, que ainda estamos em aprendizado todos nós. E aí ele diz na sequência que o convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. Nós precisamos seguir o Cristo.
Não podemos seguir os cristãos intermediários do Cristo. E aí ele diz ainda na sequência que não desconhecia o Senhor Jesus, que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados que suspiramos pela comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos, muitas vezes escabrosos. Então aqui prestemos atenção nessas palavras de Emmanuel, onde ele fala que todos nós, e aí ele se inclui, mesmo o espírito de sabedoria, um espírito sábio como Emmanuel, ele se inclui nesta condição, todos nós, encarnados e desencarnados, que suspiramos pela comunhão com Jesus, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos, muitas vezes escabrosos. Daí o recomendar-nos. Aí vem a recomendação de Jesus que Emmanuel repete: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então é isto que precisamos fazer. Nós precisamos seguir o Cristo e não os seus intermediários. Os seus intermediários são essas extensões dos ramos da videira que é o Cristo, são as extensões dos seus braços materializados aqui na terra, da sua voz também aqui na terra, mas nós precisamos seguir o Cristo e não nos desiludirmos, não de forma alguma alegarmos desapontamento e amargura quando esses intermediários falirem. Sigamos adiante, até mesmo estendendo a mão e auxiliando a esses intermediários, seja na condição ali do padre, do pastor, do médium espírita, do doutrinador, do comentarista do evangelho, ou qual nome que dermos a estas criaturas. Então aqui Emmanuel encerra dizendo o seguinte: se te dispões desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro as bagatelas da estrada, suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje e procura Jesus por divino modelo. Então, sem sombra de dúvida, que Emmanuel aqui nos fala de uma forma correta e belíssima, que se nós, cada um de nós, nos dispomos desse modo a encontrar o Senhor Jesus para a edificação da nossa felicidade, é preciso que renunciemos com desassombro às coisas aqui do mundo, às coisas da estrada, às coisas do plano espiritual ou do plano material, não nos apegarmos às coisas materiais, suportarmos corajosamente as consequências dos teus atos, ou seja, dos nossos atos, suportarmos, arcarmos com as responsabilidades dos nossos atos equivocados de ontem e de hoje e procurarmos Jesus e não os seus intermediários, procurarmos Jesus por divino modelo, conforme nós encontramos lá na questão de número 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus, guia e modelo para toda a humanidade. E aí Emmanuel encerra aqui dizendo o seguinte: não esqueças que há muita diferença entre seguir ao Cristo e seguir aos cristãos. E existe uma diferença que, na verdade, nós não temos condições nem de comparar. Mas conforme Emmanuel nos fala aqui, existe uma diferença incomensurável entre seguir o Cristo e seguir aos cristãos. A quem estamos seguindo? Sem sombra de dúvida que é preciso que nos esforcemos para seguirmos o Cristo, ouvirmos os seus intermediários, assim como estamos fazendo aqui neste momento. Não estamos aqui, como falamos constantemente, não estamos aqui dando aula de evangelho para vocês.
Eu estou aqui em aprendizado, estou aqui repetindo estas reflexões, em primeiro lugar, para mim mesmo, que sou o mais necessitado, para ver se fixa na minha tela mental estes ensinamentos e verdadeiramente me esforçar em seguir o Cristo e não seguir os cristãos, para não me decepcionar, não ficar desapontado, não ficar desalentado, não alegar, conforme ele diz aqui, lá adiante, alegar desapontamento, amargura, desilusão, porque aquele que eu peguei como modelo, que eu elegi como modelo, que foi um cristão e não o Cristo, ele faliu. E nós sabemos que o Cristo não faliu, mas os seres humanos, os seus intermediários aqui na terra, seja o padre, por mais caridoso, por mais bondoso, por mais diligente que seja, da mesma forma o pastor, o médium espírita, da mesma forma o doutrinador ou aquele comentarista do evangelho, todos nós estamos ainda sujeitos a erros, igual Emmanuel nos fala que todos encarnados e desencarnados. Então é por isto que ele nos orienta e nos chama a atenção que há uma diferença enorme entre seguir o Cristo e seguir aos cristãos, que possamos nos esforçarmos ao máximo para seguirmos não os cristãos, mas seguirmos o Cristo, ouvindo sim as palavras que são semeadas pelos cristãos, seus intermediários, mas seguirmos o Cristo e não aos cristãos. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Aqui o nosso companheiro Antônio Alberto Nunes nos fala que eu sinto muita saudade do meu irmão desencarnado há 30 anos. Sem sombra de dúvida, companheiro, eu também tenho uma situação desta, de um irmão já desencarnado há mais de 30 anos, o meu pai há mais de 20 anos, sinto saudade imensa deles, mas tenho a certeza que eles continuam vivos. Eles não morreram, eles apenas mudaram de plano, saíram aqui do plano físico e retornaram para a verdadeira morada. Que possamos meditar, que possamos refletir acerca da vida, o valor da vida, a continuidade da vida e esta comunicação mental, essas vibrações de energias que não têm barreiras. Nós podemos, através dessas vibrações, nos comunicar constantemente com estes entes queridos. Que possamos, neste momento, vibrar as melhores energias a estes nossos entes queridos e saudosos. E com certeza, meu irmão, eles receberão as nossas vibrações de amor, de saudade e de carinho, onde eles estiverem. Então, que possamos fazer isto neste momento. E agradecemos a todos vocês pela companhia, aqui nesta sala virtual, neste centro espírita virtual. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho, pela presença, pela perseverança. E que possamos seguir adiante juntos. E seguindo não aos cristãos, mas seguindo ao Cristo. Nos esforcemos, meus irmãos. Paz aos nossos corações e até breve, até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Paz do Cristo conosco sempre.